Seja bem-vindo ao programa Conexões, aqui pela Sapucaí Play, sua nova plataforma de conteúdo digital de Santa Rita do Sapucaí. No programa Conexões, a gente sempre vai falar a respeito das conexões da vida, seja pelo amor, seja pelo trabalho, as conexões que sempre uniram pessoas. E o programa de hoje traz o tema Inovação e Cerveja. E vamos contar essa história. Para isso estamos recebendo aqui Dani Lúcia Xavier, que é a secretária de Ciência e Tecnologia de Santa Rita do Sapucaí, e também diretora do Programa Municipal de Inovação. E conosco também aqui, professor doutor Francisco. Ele vai nos contar como é que é dividir a sala de aula com o seu mais novo empreendimento, que é uma cervejaria, a única cervejaria incubada no Brasil. E o programa Conexões de hoje também recebe a Luciana, que daqui a pouquinho vem conversar conosco aqui como é que é uma psicóloga gerenciar a sua cervejaria. Bom, Dani, como é que é o Programa Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Rita do Sapucaí receber uma cervejaria dentro do seu processo de incubação? Boa noite, Luciano. Obrigado pelo convite, primeiramente. Uma satisfação estar aqui no programa Conexões, junto com o professor Francisco, que é um querido nosso. Tudo se deu há cerca de 2 anos e meio aproximadamente, quando o professor Francisco chegou na incubadora. Eu não conhecia, na época eu era apenas gestora do programa de inovação, e ele foi em busca de informações acerca daquele processo, com essa intenção de colocar naquela incubadora então a cervejaria. Na época ele tinha o projeto de desenvolvimento da cerveja artesanal e tinha também outros projetos que envolviam a área química, da qual ele tem todo o conhecimento, né? E então nós ficamos imaginando como seria receber numa incubadora tecnológica uma cervejaria que envolvia a área alimentícia, a área química, a parte de pesquisa dele, mas que não tinha muito a ver com o que nós conhecíamos até aquele momento. Até então, a incubadora trabalhava com projetos de base tecnológica apenas. E nós resolvemos encarar o desafio. A incubadora conta com um conselho, que é o Conselho Consultivo e Deliberativo, né? Ele submeteu a proposta. Nós estávamos, naquele momento, montando, estruturando também o nosso núcleo de empreendimentos de economia criativa, que fica no mesmo prédio da incubadora. Então nós não entendíamos muito bem o que ia acontecer, se Francisco iria para esse núcleo de empreendimento de economia criativa ou se ele ficaria na incubadora. E então, durante todo aquele processo, né, que antecede a seleção em si, a apresentação do empreendimento para a banca, que é o conselho, nós fomos entendendo como é que se dariam as coisas e achamos que fosse melhor ele ficar numa sala de incubação, recebendo todo o aparato do processo, que envolve um planejamento do desenvolvimento do empreendimento, o desenvolvimento dele, né, o monitoramento, até, posteriormente, se Deus quiser, a graduação dessa empresa com todo sucesso. O núcleo de economia criativa envolve um espaço compartilhado entre os empreendedores. Para o caso da cervejaria, ele não atendia por causa disso. A cervejaria demanda um espaço especialmente desenvolvido para o funcionamento daquele negócio, né? Inclusive com alguns ajustes que foram feitos, que foram necessários serem realizados, de adaptação na infraestrutura, para termos então a autorização do Ministério da Agricultura. O que nos ajudou muito nesse processo foi que a incubadora, desde a sua construção, ela já tinha sido feito com a orientação da Anvisa para ter uma infraestrutura mínima para o funcionamento de empresas do setor eletromédico. Então, adaptar uma estrutura que já estava preparada para esse segmento médico, para o setor alimentício, não foi muito difícil. E hoje, então, nós temos na incubadora autorização de funcionamento tanto para empresas que desenvolvem equipamentos para a área de saúde, como também empresas do setor alimentício. Foi muito boa a conexão,
valeu muito a pena. Nós estamos assim aprendendo a cada dia que quanto mais a gente abre as portas e as oportunidades para trocas diferentes daquilo que a gente está acostumado, mais a gente ganha com isso. E a empresa do Francisco, com certeza, é a prova mais certa disso. Ótimo. Eu quero justificar a vocês por que nós estamos com máscara. Estamos em meio a uma pandemia. Então, iniciamos o nosso programa seguindo todos os critérios de prevenção a essa pandemia. Mas a gente também está aqui com a possibilidade de tirar essas máscaras para que a gente tenha maior liberdade, para que a gente possa conversar. Então, nós temos aqui o álcool gel. Peço que a gente possa aplicar aqui, né, para que a gente possa tirar as máscaras, né? Toda a equipe aqui está devidamente com as máscaras e estamos protegidos. Então a gente pode, nesse momento aqui agora, seguir com o programa sem as máscaras. Dani, eu ainda quero perguntar a você com relação ao Prointec, né? O que é o Prointec, né? Esse programa municipal aqui em Santa Rita de Sapucaí, há quanto tempo ele existe? Luciano, o programa existe há mais de 20 anos. Nós completamos 20 anos, na verdade, em novembro do ano passado. Com muito sucesso, graças a Deus, são cerca de 56 empresas que já passaram pelo programa e que hoje estão no mercado caminhando independente do programa de incubação, né? Inicialmente, o poder público quis dar continuidade ao trabalho de incubação que era feito nas instituições de ensino do Vale da Eletrônica, né? A ideia era de que a empresa que passasse pela incubadora acadêmica e que, ao se graduar dessa incubadora acadêmica, pudesse ter uma continuidade de apoio do município dentro da incubadora municipal. E que, eventualmente, essa incubadora pudesse receber empreendimentos que nunca tivessem passado por alguma incubadora também. Mas, na prática, a busca foi tão intensa pela incubadora, por esses empreendedores que não tinham saído da academia, que ela se tornou uma incubadora como as demais que já existiam aqui no Vale da Eletrônica. E ao longo desses 20 anos, o programa foi se desenvolvendo, obviamente. Nós fomos aprendendo, né, com os nossos experimentos e ele foi se ampliando. Nós criamos, então, o que a gente chama de pós-incubação, que é quando a empresa sai de dentro da incubadora para ir para o mercado. Ela pode continuar dentro do programa de inovação num espaço maior, né, que pode, uma célula de incubação ela tem 38 metros quadrados. Quando ela sai do processo de incubação e vai para o mercado com uma necessidade de um espaço maior, seja ele de 250 metros ou até 2.500 metros quadrados, que são os espaços que nós temos hoje disponíveis, ela pode se instalar num desses galpões que ficam no condomínio municipal de empresas, onde está o prédio da incubadora municipal também. E, além disso, o programa desenvolveu uma série de outras ações, como, por exemplo, o Prêmio Municipal de Inovação, onde nós premiamos os alunos que têm os projetos mais inovadores das feiras tecnológicas que acontecem nas instituições de ensino do Vale da Eletrônica. A exemplo da FETIM, a Feira de Tecnologia do Inatel, e nós temos também a FAITEC, que é a Feira de Tecnologia da FAI, e a Projet, que é a Feira Tecnológica da Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa. Então, ali os alunos submetem os seus projetos para uma apreciação de uma banca, nós escolhemos os melhores projetos e premiamos. É o que a gente chama de Prêmio Municipal de Inovação. O programa também tem uma outra ação que é voltada para o incentivo à pesquisa científica e tecnológica. Como exemplo desse incentivo, nós podemos citar o projeto Cidades Inteligentes, que está sendo desenvolvido pelo Inatel, em parceria com a TIM e com a Ericsson, da qual o município é o laboratório de experimento desse projeto piloto, né? E por meio desse programa nós tivemos como viabilizar esse incentivo do município para a realização desse projeto.
E temos também outros incentivos, como apoio para as feiras tecnológicas, apoio para as feiras criativas. Estruturamos recentemente um núcleo de empreendimentos de economia criativa, né? E estamos abertos aí a outras ações que se fizerem necessárias. Que ótimo. Professor Francisco. Boa noite, Luciano. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço. Conexão. A Dani falou muito com relação à academia, né? Que aqui em Santa Rita a gente sabe que é muito forte a tríplice hélice, né? Academia, empresa e, no caso, a indústria. Academia, empresa e indústria, né? Academia, empresa e poder público. E poder público. Academia, empresa e poder público. Relembrando aqui a tríplice hélice. O senhor, dentro de uma faculdade, né, estava desenvolvendo uma pesquisa que veio a ser o seu projeto para que apresentasse ao programa de incubação de Santa Rita. Como é que foi que aconteceu isso? Então, eu faço parte da academia há bastante tempo. Aqui em Santa Rita eu estou no Inatel, vou completar 10 anos de casa. E eu sempre acompanhei essa questão nas FETINs. Praticamente todo ano a gente participa, de incubar a empresa, e a Luciana, minha esposa e sócia e chefe, aí ela vai falar depois, ela sempre disse que a gente tinha que usar esse conhecimento todo acumulado e tornar um produto. E esse conhecimento da cerveja especificamente, ele veio do pós-doutorado, até mesmo de onde veio o nome da empresa, Pós-Doc, onde eu trabalhava, que era para produzir etanol de segunda geração. Só que meu supervisor sempre chegava com algumas cervejas importadas e pedia para eu estudar as leveduras que estavam ali. E na época, sincero, eu só bebia destilado. Não gostava de cerveja. Até que um dia ele olhou para mim e disse: "Você nunca provou?" Eu disse: "Deixa eu provar, né?" E gostei. Aí eu juntei o útil ao agradável. E começamos a desenvolver as receitas e produzir a nossa cerveja. E aí, onde vem a conexão? Primeira coisa, por isso que eles não sabiam se a gente ia para a economia criativa ou para a incubação. A nossa cerveja sempre teve foco em valorizar produtos locais, que é uma das bases da economia criativa e colaborativa. Então, nós temos uma cerveja homenageando a Sinha Moreira, lembrando o café e a ET com a solenoide. Nós temos cerveja homenageando Santa Rita, assim como a população de origem libanesa que tem aqui em Santa Rita. Nós temos a cerveja de Marmelo, que todo ano a gente está no Festival Delfi Moreira do Marmelo. Então isso caracterizava o produto como economia criativa. Valorizar o local, valorizar a história, dar uma história ao produto, um contexto. E a parte tecnológica, os nossos equipamentos, tirando alguns, a maioria nós que desenvolvemos, em parceria com alguns produtores locais que trabalham com inox. Então os tanques foram feitos no Congonhal, o mesmo pessoal que trabalha com a Coferrita, na manutenção dos tanques, a panela. Então a gente também, e hoje em dia a gente está conversando um pouco mais com o pessoal da Neurograph, para criar outros equipamentos que sirvam ao mercado cervejeiro. Então aí também entra a tecnologia. Além disso, eu tenho uma coleção de leveduras, de fermentos, que tem potencial aplicação em cervejarias. Então o que a gente vê muito, o pessoal usa tudo fermento europeu. Eu estou pensando, eu vou fazer uma cerveja de café, eu poderia isolar o fermento do próprio café e usá-lo para fermentar aquela cerveja. Então isso são trabalhos que a gente já começou também a fazer. Por enquanto está em ciência, em breve vai ter um sabor próprio. Então a nossa empresa, por isso que ela dificultou, tinha hora que ela era mais tecnológica, e tinha hora que ela era mais economia criativa. E isso no conselho deu um trabalhinho interessante. Para fechar essa questão da empresa em si, o que nós também sempre pensamos foi em como adequar a sala, como a Dani falou. E isso eu acho que fomos a primeira empresa que teve direito a martelar, serrar, furar, e com gosto. Porque, por exemplo, tem um ponto de água, a gente precisava de 6 pontos de água na sala. Mas depois de tudo isso, conseguimos a autorização do MAPA. Então nós somos a primeira cervejaria incubada com autorização de funcionamento do MAPA.
Existem outras que estão incubadas, mas é só o administrativo que está incubado. Nós produzimos dentro da incubadora. Professor Francisco, nós vamos agora para o intervalo e a gente vai continuar falando sobre isso, que esse assunto é bastante importante, porque é a primeira cervejaria incubada e com autorização do MAPA. E a gente vai querer entender melhor o que significa tudo isso para Santa Rita do Sapucaí e com certeza para os seus negócios, né? Então estamos aqui nesse primeiro bloco, encerrando o programa Conexões, aqui pela Sapucaí Play. Não sai daí. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o programa Conexões pela Sapucaí Play, a plataforma digital de conteúdo para a internet aqui de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Uma cidadezinha pitoresca, porque ela envolve inovação e nesse momento aqui a gente está falando de inovação e cerveja. E estamos conversando aqui com a Dani Lúcia Xavier, que é diretora do Programa Municipal de Inovação e também secretária de Ciência e Tecnologia do município. E também com o professor doutor Francisco, que é pesquisador. Ele vai contar ainda quais as outras áreas de pesquisa que ele faz, mas nesse momento ele está falando sobre a primeira cervejaria incubada do Brasil, que faz parte do Programa Municipal de Incubação aqui de Santa Rita do Sapucaí, e a gente estava falando sobre uma conquista, que é o registro MAPA. Professor, o que é o registro MAPA e qual a importância desse registro para a cervejaria pós-doc? Então vamos lá. Cervejarias incubadas tem várias, mas só o administrativo. A maioria não produz nas incubadoras. Qual a nossa vantagem, por exemplo, de entrar no processo de incubação? Como a Dani falou, tem uma estrutura na incubadora já desenhada, então o fluxo, tem copa, tem o espaço dos vestiários, tem uma série de coisas que são exigências legais da Anvisa, mas também servem para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Para vender uma cerveja no Brasil, é obrigatório ter registro no MAPA. Então, ou você aluga a planta de alguém que tem o registro, que é o que a gente chama um cigano, ou você tem seu registro para produzir. Então, o que foi interessante é conseguirmos o registro num espaço tão pequeno. A própria fiscal disse, ela ainda ficou temendo, eu acho que vocês não vão conseguir funcionar num espaço tão pequeno. Mas é ótimo, funciona perfeitamente, por causa desse fluxo, dessa estrutura que a incubadora já tinha, então a gente precisou investir menos. Então o que é que o MAPA exige? Ele vai exigir que a gente tenha depósitos separados da linha de produção, ele vai exigir que tenha banheiros, um corredor de acesso exclusivo, e tudo isso já tinha sido pensado no pavimento térreo da incubadora por causa das empresas eletrométricas, a exemplo da Neurografo, que eu falei antes, que é uma empresa também da incubadora e que está trabalhando com a gente em alguns equipamentos. Então, o bom da incubadora é isso, eles têm uma estrutura, pelo menos para a Anvisa e MAPA, que facilita a nossa vida. Porque parte da estrutura já está montada e é uma estrutura comum. Agora, é claro, dentro da sala a gente precisou erguer parede, pôr forrinho, são todas as exigências do Ministério. Professor Francisco, nesse momento eu quero agradecer muito a sua participação, mas eu também quero ouvir a Luciana, né? Então, a gente vai fazer aqui agora, com a sua licença, o convite para que a Luciana venha participar conosco aqui, e agradeço muito a sua atenção, desejando muito sucesso, né? Então, muito obrigado. Conosco aqui agora a Luciana, que vai contar para a gente daqui a pouquinho como é que está à frente desse processo de cervejaria artesanal, que a gente vai falar mais detalhes logo em seguida. Mas Dani, eu gostaria de saber de você como é que é a sua formação, como é que você está à frente hoje de um programa de inovação de Santa Rita do Sapucaí. Bom, Luciana, eu sou funcionária do município já há muitos anos. A minha formação é administração de empresas, acabei me especializando em finanças e orçamento público, que é o meu cargo de origem, né, no município, e vim para o Programa Municipal de Inovação desenvolver um projeto de pesquisa pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas. E ao final do projeto eu continuei trabalhando nesse programa e onde eu estou até hoje. Certo.
Você pode contar um pouco mais detalhes a respeito de que o programa, o ProIntec, oferece? E aí eu convido vocês a gente assistir um vídeo aqui também que vai complementar um pouco de tudo isso que a gente tem para saber a respeito. Bom, o programa, através da incubadora, oferece toda uma infraestrutura física, né? Como vocês podem ver no vídeo, esse é a fachada do prédio, que foi construída, aliás, para ser especificamente uma incubadora de empresas, não é um espaço adaptado, né? Ele foi construído com essa finalidade, então ele é dotado de todas as salas e espaços propícios para o desenvolvimento desses projetos, com laboratório, salas de consultoria, salas de reuniões, enfim, toda a infraestrutura necessária. E eu costumo dividir os incentivos de duas maneiras. Primeiro, essa infraestrutura física, mas tem toda uma infraestrutura técnica de apoio ao desenvolvimento dessas empresas, que é o que realmente importa e que traz esse diferencial para essas empresas, né? O espaço oferece uma interação entre esses empreendedores, de maneira que eles discutam, né, as dores, trocam ideias, surjam parcerias entre eles. Recebemos também a visita de clientes, de investidores, de mentores, de parceiros. Então, toda essa estrutura de apoio contribui bastante para o desenvolvimento dessas empresas. E esse programa, ele é mantido pelo município, como é que é? Ele tem um recurso, ele tem um fundo, o ProIntec? Isso, o programa, recentemente, né, foi criado um fundo. Ele é autossustentável financeiramente, ou seja, o que a gente arrecada com esse grupo de empresas que hoje fazem parte, não só da incubadora municipal, mas do condomínio também, que é o espaço para pós-incubação, onde tem os galpões maiores, e essas empresas do condomínio também, por serem maiores, elas são âncoras para as empresas que estão na incubadora muitas vezes, no desenvolvimento de projetos, né? Eles formam parcerias também. Todo esse arranjo que foi feito já foi propositadamente feito visando a autossustentabilidade do programa. Na verdade, nós nem pensávamos em autossustentabilidade, nós pensávamos numa sustentabilidade financeira, mas acabou que ao longo do tempo ele consegue cobrir todas as despesas com as receitas que são arrecadadas ali naquele ambiente. Nós não estamos falando de impostos, tá? Nós estamos falando das taxas e serviços que a gente cobra para o desenvolvimento dessas atividades. Okay, então acaba que é muito interessante para o município, né? Importante saber de tudo isso. Agora, Luciana, como é que é, psicóloga Luciana, estar à frente junto com seu esposo desse empreendimento inovador, né? Vocês lidam com inovação no processo da construção da cerveja. Como é que é para você estar degustando, estar sugerindo? Conta pra gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Boa noite. Assim, para mim é tudo muito novo, porque eu sempre fui da área clínica, né? Desde que eu me formei, atuo em psicologia clínica, e é um desafio. E estar dentro da incubadora para mim, enquanto me desenvolvendo enquanto gestora, é fantástico, né? Pelo suporte que eu tenho, pelo ecossistema de inovação que a gente tem ali, né? As empresas se apoiam muito, a gente discute bastante, um dá um apoio para o outro, né? Com as dificuldades, as compartilham sucessos também, ali a parte boa, né? E tudo isso para mim tem sido muito interessante, né? Porque é muita novidade, muita coisa nova e desafiadora, né? A gente ter entrado como uma empresa de economia criativa, como a primeira empresa de economia criativa, já foi uma responsabilidade. Ter conseguido o registro no Ministério da Agricultura, a primeira cervejaria do Brasil, né? Uma incubadora de empresas, uma responsabilidade maior ainda, né? Apesar de sermos uma nano cervejaria, uma estrutura pequena, enxuta, mas ela é totalmente funcional, atende a todos os requisitos legais que uma cervejaria precisa, e isso também nos dá uma flexibilidade para o nosso trabalho, né? Como nós temos um custo mais reduzido por estar dentro da incubadora, nós temos
um respiro até da parte financeira para poder desenvolver produtos, testar esses produtos, ver a aceitação de mercado e onde a gente inserindo, descobrir o nosso nicho, que nós temos alguns diferenciais que aí a gente tem que achar onde que é o público que vai valorizar esse produto. E com relação a essa gestão mesmo, a questão de gestão de uma cervejaria, qual que é o processo? Você é uma indústria cervejeira, né? Nano cervejaria, como você deixou claro, mas o mercado, como é que você coloca os seus produtos no mercado? Como é que você que toma conta dessa área? A empresa somos eu e Francisco. Então, como o tempo dele, por conta das outras atividades, é mais restrito, então eu tenho que otimizar o tempo dele dentro da empresa. Então, a parte de produção em si é por conta dele. Então, tudo que tem pré e pós-produção é comigo. Então, não só a parte de gestão, mas a parte de compras, gerenciar estoque de insumos, de produtos acabados, fazer a moagem, a preparação para poder fazer a produção em si, o invase, a rotulagem, a própria distribuição. Primeiro momento, nós começamos efetivamente em setembro do ano passado. Então, de setembro a dezembro, um fortalecimento mais na questão local, né? Então, aqui em Santa Rita, um pouquinho em Pouso Alegre, que foi de onde a gente veio, e Itajubá, né? E agora estamos preparando. Estamos num momento de stand-by, né? Esse ano de 2020 foi um pouco pesado para o setor, desde janeiro que sofreu um impacto significativo, né? Agora estamos com alguns planos para atingir São Paulo, Campinas, região ali de Campinas e São Paulo, né? Que é um público que tem, além de um maior poder aquisitivo, mas também uma valorização de produtos aqui da região da Mantiqueira, né? Tem uma procura muito grande. Então, a atenção local e desses nichos de mercado, né? E aí fica essa parte toda comigo também. Tudo. Os contatos, as entregas. A gente gosta muito de trabalhar em parcerias. Então, por exemplo, hoje nós tivemos uma visita de uma pessoa de São Paulo, então eu já indiquei outros parceiros para ela também. Então, quando vem com um produto de um, já vi de outros também. E aí nós fazemos o fortalecimento dessa rede, né? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma colaborativa, que aí a gente cresce, mas quem está junto com a gente cresce também, né? E aí nesse sistema de indicações, fortalecimento dessa rede de contatos. Promovendo conexões. Sim, promovendo conexões. Dani, eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui nesse momento. Nos colocou a par de todo esse processo aqui de Santa Rita do Sapucaí, que é o Programa Municipal de Inovação, e também parabenizar por estar à frente da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, que a gente sabe que está trabalhando bastante para o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado, Dani. E com isso a gente encerra o segundo bloco do programa Conexões, aqui pela Sapucaí Play. Não desliga, fica ligado na gente. Olá, estamos de volta com o programa Conexões. Hoje, conversando sobre inovação e cerveja. Nesse bloco estamos reunindo aqui o casal, Luciana e Francisco, que estão responsáveis pela primeira cervejaria que está produzindo dentro de uma incubadora aqui em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Luciana, você estava contando para a gente a respeito da produção da cerveja e você mencionou sobre o mercado e a atual situação do mercado, e inclusive em função de uma situação que aconteceu no início desse ano. Conta um pouquinho para a gente como é que é isso. Bom, o nosso processo, como eu falei, nós somos uma nano cervejaria, né? A nossa capacidade de produção hoje é de aproximadamente 1.000 litros mês, no máximo. Nós ainda não operamos nessa capacidade máxima, estamos indo um passinho de cada vez, né? Os nossos fermentadores, que são os recipientes onde a cerveja fica para fazer o processo de fermentação e de maturação, eles precisam de uma temperatura controlada, né? Para ter uma fermentação saudável, para que a cerveja fique como o esperado, o planejado, né? Esse processo ele pode se dar de uma forma como se esse fermentador fosse uma geladeira com um motor próprio,
né, que é o nosso caso. Cada fermentador que nós temos, ele tem a sua parte de refrigeração individual. Ou então ele pode ter um banco de gelo, né, um banco de glicol, de uma solução refrigerante que passe por todos esses fermentadores para fazer esse processo de resfriamento, né, manter a parte fria que a gente fala da produção. Né? Na hora que está ali na beira do fogão, da panela, como a gente fala, que a gente brinca, né, a parte quente e a parte depois desse processo de fermentação e maturação é a frio. Né? Então, para poder fazer esse controle da temperatura. Né? A maioria das cervejas maiores fazem uso desse sistema porque acaba sendo um sistema que fica mais barato, né? E ele gera uma autonomia maior para as cervejarias. Né? Professor Francisco, como é que um pesquisador especializado em biotecnologia e microbiologia, né, divide a sala de aula e suas pesquisas com a cervejaria? Isso é um pouco complicado, principalmente pelos horários de aula, mas como a nossa produção é pequena, não exige que eu fique tantos dias na produção. A produção em si, ela varia muito de acordo com a receita de cerveja, a sua dificuldade, de 4 horas e meia, já teve casos de a gente gastar 9 horas para um lote. Mas aí eu separo pelo menos um dia ou 2 por semana, o dia inteiro livre, sem aula, para essa parte de produção. Em vaso e o restante eu deixo com o Luciano, mas eu faço a produção, o controle microbiológico, então toda a parte laboratorial, o controle da levedura, se está saudável, a quantidade de células, verificar a temperatura e outros parâmetros, né, para garantir que a cerveja tenha sempre o mesmo padrão, que isso é uma coisa que a gente procura dar qualidade, que é manter o padrão. Isso é difícil com os nossos insumos, porque, por exemplo, café, nós fazemos uma cerveja por grampa. Toda vez que muda a safra, muda algo na cerveja. Por mais que a gente tente ajustar, mas são as mudanças sazonais. Então, algumas frutas são muito mais difíceis da gente garantir que vai ficar sempre o mesmo padrão. A gente tenta, o máximo possível. E o senhor desenvolve quais outras pesquisas dentro da sua profissão lá no Inatel? No Inatel eu trabalho mais com a parte de segurança microbiológica. Evitar contaminações em hospitais, evitar contaminações em ambientes. Então isso é muito interessante para a cervejaria, que é um ponto que o mapa martela muito, que é a gente evitar a contaminação cruzada. Entrar com material sujo na cervejaria, seja o pé, a mão, o que for. Mas, então, no dia a dia eu consigo juntar muito bem as duas coisas. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai ver umas imagens lá da cervejaria, da Postdoc, a primeira cervejaria em produção dentro de uma incubadora em Santa Rita do Sapucaí. Mas, Luciana, uma pergunta que não podemos deixar de fazer, né? A Postdoc, né, o programa já diz, conexões. É uma conexão no amor e também no trabalho, né? Como é você estar à frente dessa cervejaria, lidar com toda essa situação? Eu sei que você também escolhe os ingredientes. Conta pra gente. A gente acaba escolhendo meio que juntos, né? Eu jogo algumas bombas para ele tentar resolver, né? Mas é um trabalho de parceria, né? Então tem que ter uma parceria muito grande, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho, né? A gente conversa bastante e muitas dessas cervejas são fruto de conexões, né? Então nós temos de eventos que nós somos convidados a participar, seja para ministrar uma palestra ou para desenvolver alguma receita, né? E aí a gente conversa muito. E uma das coisas que a gente gosta de trazer com a gente, como eu havia falado da economia colaborativa, é a questão do terroir, né? O que tem de características da região onde a gente está, né? Nós estamos na Mantiqueira, uma região riquíssima, né? Nós temos muitas frutas, nós temos muitas ervas, especiarias. Então, como a gente pode inserir isso, né, no nosso portfólio? Algumas receitas a gente testou, gostamos, outras nem tanto, né? Mas a maioria foi sucesso. E essa parceria é importante para a gente se alinhar quanto ao que a gente tem de objetivo também com a empresa, né? O nosso propósito com a empresa, né? A gente não trabalha só com, né, aquele tripé missão, valores, né?
a gente trabalha com propósito. E o nosso propósito é fazer cervejas que sejam diferentes, mas que tenham um valor agregado. Seja por uma questão cultural, seja por essa questão do terroir, da região onde nós estamos, ou de onde possam pedir alguma receita para a gente desenvolver, mas está nessa conexão, volta na palavra conexão de novo, né? Nessa conexão com os parceiros, com os clientes. Eu sei também que alguns ingredientes que eu vi aqui que vocês já colocaram, inclusive, a respeito, marmelo, né? O capim cidreira, physalis, que dá na roça, pode virar cerveja? Foi quase isso. Essa cerveja com capim-limão foi a primeira que a gente ousou dar uma brincada com o sabor. Né? Na época a gente produzia no sítio em Pouso Alegre, ainda como produtores caseiros, e tinha uma hortinha lá e tinha o capim-limão, né? Capim cidreira, ou mesmo? Capim-limão, capim cidreira, né? E aí a gente resolveu testar. A cerveja com marmelo foi uma brincadeira que acabou virando um marco pra gente, né? É uma das cervejas que são mais simbólicas pra gente na nossa história. A nossa amiga a Ana Beraldo, produtora de eventos, ela que nos lançou o desafio para produzir para a festa lá em Delfim Moreira, né? Que eles fazem um resgate muito bonito da tradição do marmelo, que teve um aspecto muito forte na economia da cidade, né? Além da questão cultural. E essa cerveja foi o divisor de águas para a gente, para abrir não só questão de mercados, mas também para a gente vislumbrar o nosso diferencial, né? Tem muita cervejaria por aí, tem muita cervejaria boa. A gente não queria ser mais uma no mercado, a gente precisava ter alguns diferenciais. E essa valorização de produtos locais, de parceria com pequenos produtores, ainda mais agora que a gente não está mais produzindo no sítio, então a gente veio para cá, então como manter isso, né? E aí vem essas parcerias, a economia colaborativa para reforçar isso para a gente. Ótimo. Professor Francisco, como pesquisador inquieto, né, que foge do padrão convencional de espaço, inclusive eu vi aqui que dos ingredientes comuns, o que a gente pode esperar de suas pesquisas? Eu vou começar agora alguns testes com leveduras não convencionais. Então, desde o ano passado, o Brasil permite a gente usar outras leveduras que não sejam o fermento comum, que é o Saccharomyces, em receitas cervejeiras. E o Brasil tem uma coleção imensa dessas leveduras. Então, praticamente toda fruta a gente consegue obter essas leveduras. E o que é interessante é que elas dão notas e aromas que lembram as frutas. Então, a gente pode trabalhar muito isso. Então, a ideia agora é usar leveduras não convencionais. Por exemplo, já comecei a isolar as leveduras da Sapucaia, que dá nome ao vale, que é o Vale do Sapucaí. Então, isolamos de algumas sapucaias aqui do município. Então vamos começar com essas leveduras, mas a ideia também é parceria com outras pequenas cervejarias. Então nós estamos fechando com a Gard de Campos do Jordão e vamos isolar para eles leveduras do Pinhão, da Araucária, para entrar também na cerveja. E então o limite é assim, o que a gente tiver de ideia. E a gente vai começar agora também a destilar algumas cervejas. O pessoal fala produzir uísque. O uísque é uma terminologia que só pode ser dada ao que é produzido lá na Escócia e Irlanda. Então nós vamos produzir um destilado de cerveja. E aí vamos ver se essa nova ideia também entra no nosso portfólio. Maravilha. Vocês trouxeram aqui algumas sugestões, né, de bebidas que vocês já produzem lá. O que nós temos aqui? Bom, aqui nós temos essa aqui, que é a cerveja com marmelo. Essa aqui. Esse rótulo foi inclusive desenvolvido por um artista lá de Delfim Moreira, o Paulo Prince, né? E uma coisa que a gente trabalha também é buscar artistas locais ou que tenham alguma conexão com o produto para poder desenvolver para a gente. Essa é a cerveja com capim-limão. Esse rótulo foi feito pela Isabel Lira de Gonçalves. A arte é toda feita em caneta Bic.
né? Todo o desenho lembra um pouco A Noite Estrelada. Essa é uma cerveja com raspas de laranja e pimenta rosa. A arte é da Dani Azevedo, aqui de Santa Rita. E aí uma variação dessa cerveja, que recebeu Água de Rosas, é a nossa homenagem à cidade que nos acolheu e à santa que é a sua padroeira, né? Então essa é uma Vitibir, nós demos o nome de Santa Rita, em homenagem a Santa Rita do Sapucaí e a Santa Rita de Cássia. A nossa homenagem é a Sinhá Moreira, não tem como falar de Santa Rita sem falar da Sinhá, ainda mais estando na incubadora que leva o nome dela, né? A arte foi desenvolvida pela Mariana Nassar, é uma ex-aluna da ET. Algumas pessoas perguntaram, por que você coloriu a foto da Sinhá? Ela fez o desenho à mão livre, ela é autodidata, nunca fez uma aula de desenho na vida. Então, né, a nossa homenagem com as senoides, as ondinhas lá atrás para a ET, o café, né, que foi o que proporcionou muito do que nós temos hoje no Vale da Eletrônica. A primeira parceria que nós tivemos, que foi com uma fazenda local, o Grandpa Joe's Coffee, né, nós desenvolvemos para eles 3 cervejas e o hidromel. Hoje nós não estamos produzindo hidromel por enquanto, mas em breve a gente retoma, que é um vinho de mel, né? É um fermentado de mel. E aqui você trouxe também alguns ingredientes? Isso, esse é o famoso malte, né? Que na verdade malte não é um produto, né? Não é um cereal. O malte é o processo que a cevada passa, né? Então esse é a cevada maltada. E esse é o lúpulo prensado. O lúpulo ele é uma flor, parente da cannabis, mas não tem nada a ver com o efeito alucinógeno. Como no Brasil, nós até bem pouco tempo atrás a gente ainda não tinha produção de lúpulo, e o que nós temos hoje são plantações experimentais, esse material é todo importado, né? Então ele precisa ser otimizado para o seu uso, para suportar também temperaturas, né? A questão da viagem, do tempo também, aumentar a durabilidade do produto, e ele é feito de uma forma prensada, né? Então por isso parece essa raçãozinha de peixe. Professor, com relação a conexões, não? Vocês já comentaram que estão já desenvolvendo parcerias e aqui está um exemplo da primeira parceria que foi feita, né, na produção de uma cerveja específica para um cliente. Vocês estão abertos a essa possibilidade? Ou seja, quem quiser pode contratar a Postdoc para desenvolver o produto? Sim, nós temos algumas formas de fazer essa parceria. Aí normalmente a Luciana é quem fica mais com o administrativo. De forma bem resumida, a pessoa pode solicitar e a gente cria uma receita. Aí seria uma receita exclusiva, tem que comprar o lote fechado. Ou a pessoa pode colocar o rótulo dela numa das nossas receitas padrões. Aí é bem mais fácil. Por exemplo, agora para o Dia dos Pais, encomendar algumas cestas e o rótulo vai com a foto da família. Então, existem várias formas. O Real Palace aqui, o hotel, ele tem a nossa cerveja, mas com o rótulo do hotel. Isso a gente também faz. Então, pode ter desde uma cerveja exclusiva, que é só sua, só do seu estabelecimento, e a gente cria a receita por demanda. Por exemplo, o Rafone, da hamburgueria. A gente está trabalhando com ele para desenvolver uma receita própria. Então, em breve ele vai ter uma receita que é só dele. Então aí é um tipo. Ou então tem gente que quer pôr o rótulo numa das nossas receitas. Então aí tem toda essa variação, depende muito de pessoa a pessoa. Como o professor Francisco jogou a bola, como fazer esse contato? Onde as pessoas podem encontrar a Postdoc? Nas redes sociais, né? Instagram e Facebook. O Instagram hoje é a principal ferramenta de contato com os clientes, até para conhecer os produtos, ficar a par do que temos feito, né? E aí lá no próprio Instagram, você, na nossa bio, tem um link para o número de WhatsApp, tem as mídias que já foram feitas com a gente, com o nosso trabalho, né? Ou então marcar uma visita e vir aqui pessoalmente, conhecer, né? Conhecer
a própria incubadora, a cervejaria, né? O bom de estarmos dentro da incubadora é que nós temos um fluxo muito grande de pessoas ali, de visitantes, né? Então a gente recebe muita gente para conhecer, e aí ali mesmo, às vezes em conversas do corredor, já surgem novas possibilidades, novas parcerias por ali mesmo. Mas o principal canal hoje é o Instagram. Ótimo. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui o programa Conexões, que hoje abordou o tema inovação e cerveja. E recebemos aqui com muita alegria a Dani, que já esteve conosco aqui, a Dani do Prointec, secretária de Ciência e Tecnologia, professor Francisco, pesquisador, e sua esposa Luciana. Os dois são responsáveis pela primeira cervejaria que está incubada e em produção e com registro MAPA dentro de uma incubadora do Brasil, aqui em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. E o programa Conexões de hoje também agradece ao Fred, ao Irã, ao André e todo o pessoal que está aí agora assistindo a esse programa pela Sapucaí Play, sua nova plataforma de conteúdo digital para a internet aqui de Santa Rita do Sapucaí. Muito obrigado e até o próximo programa.